Hoje é difundido os benefícios que a prática de atividade física trazem para a saúde, e mais do que isso, há uma crescente exigência por parte da sociedade acerca da aparência corporal ideal. Neste contexto, a educação física tem uma grande importância para os profissionais desta área. Esses profissionais têm como função orientar a prática correta e saudável das atividades físicas. O doping é a utilização de substâncias que aumentam artificialmente o desempenho em qualquer desporto, sejam essas substâncias nocivas à saúde do atleta ou adversários ou mesmo contra o espírito de jogo. Doping é uma covardia. Só que na hora ninguém vê. Acne, aumento de pelos corporais e calvície. Colestase e tumores hepáticos. Convulsões, dor de cabeça e trombose do seio sagital. Intolerância à glicose, aumento de LDL, colesterol ruim, e diminuição do HDL, colesterol bom. Atrofia testicular temporária, dificuldade urinária e ginecomastia. Psicoses ou sintomas psicóticos, mania ou hipomania, ansiedade ou pânico e comportamento violento. Podem ocorrer quadros depressivos. Uma ideia é um ponto de partida e nada mais. Logo que se começa a elaborá-la, é transformada pelo pensamento. Pablo Picasso. Pode pintar a medalha de ouro, a expectativa na Universidade de Manitoba. Está aí o sorriso da Maureen Maggi. O uso de um simples creme cicatrizante transformou a vida de uma promessa do atletismo brasileiro em um terrível pesadelo. Mas em contrapartida a esses lamentáveis casos, a atleta alemã Anna Butt fez um apelo contra o doping em Valência, Espanha, onde saltou 4,5 metros no salto com vara, ficando em terceiro lugar. Os atletas são tidos como exemplos de saúde, e vários artistas como Arnold Schwarzenegger são colocados pela mídia como padrão de beleza a ser seguido pela sociedade. As últimas décadas têm sido caracterizadas por um crescente culto ao corpo, que acaba por excluir ou escravizar as pessoas que buscam esse padrão. Não é possível identificar o início deste processo no Brasil, mas poderíamos dizer que desde a época da novela Gabriela, em 1975, essa ideia já era nitidamente difundida na televisão.
feijão na panela. Até os dias atuais, a novela Fina Estampa. A vida muda você até quando você deixar. Mas o que não é vinculado nesse meio de comunicação para a sociedade e que tem causado preocupação são os excessos que ocorrem com a busca da imagem perfeita. Um desses excessos é o uso de esteroides anabolizantes, que são prejudiciais à saúde por adolescentes, jovens e adultos. Essa transição rápida traz para os adolescentes conflitos, tais como a aparência do corpo desproporcional, não conseguindo assimilar o processo devido à velocidade que ele ocorre, e enfrenta a crítica social da metamorfose pela qual o corpo passa, dando origem ao bullying na escola. O desejo de superar e vingar o bullying sofrido tem levado os jovens ao abuso de esteroides anabolizantes, tanto orais como injetáveis, para aumentar a massa muscular e a força. Depois de algum tempo de treinamento fazendo uso de anabolizantes, os adolescentes se sentem seguros e mais fortes e vão resolver seus conflitos escolares com agressões físicas violentas. Isso acaba formando um círculo vicioso e mais jovens vão para as academias e usam mais esteroides, voltam para a escola e causam novos tumultos. O comércio de produtos veterinários e anabolizantes por profissionais negligentes chega a ser tanto quanto ou mais rentável que as próprias atividades da academia. Além disso, é fácil obter essas substâncias em farmácias ou na internet, sem receita médica, o que facilita a disseminação dessa prática. Com um ex-vendedor de anabólicos sintéticos, e ele irá nos revelar como funciona esse comércio ilegal. Quando você começou a vender? Bom, eu comecei a vender quando eu abri uma loja de suplementos, certo? Como eu sabia, mesmo antes disso aí eu já vivi no meio da academia, eu vi que o comércio era muito sim, lucrativo. Então quando eu tive chance de entrar nesse mundo, eu fui e comecei a pegar e fui comprar direto para onde se vendia. No caso, eu viajei para Paraguai, lugares assim. E fora os outros fornecedores também que eu tinha. Quais eram os produtos mais procurados? Os produtos mais procurados, na época, eram as drogas para aumentar o volume muscular. No caso, a beta, o GH. Então, eu tenho utilidade de produtos aí. Testosterona. Então, tudo que eu não procurava, que era ligado ao aumento de musculatura, massa muscular, a gente fornecia e também a gente aplicava. Você acha certo que você estava fazendo? Na época não, eu entrei nisso por causa do dinheiro. Eu entrei nisso pensando em prejudicar ninguém. Mas eu entrei por causa do dinheiro mesmo. E depois ao longo que eu fui trabalhando e eu fui vendo reportagem, isso, aquilo, eu decidi que o quê? Não é uma coisa certa se fazer, entendeu? Porque eu só estava por causa do dinheiro mesmo, que era uma parte lucrativa que a gente tinha. Você mesmo aplicava ou indicava alguém?
como te falei, aí eu aprendi a aplicar, então eu mesmo já vendi e já aplicava. Então com isso eu tinha um público maior, eu tinha maior clientela, porque eles não precisavam procurar outra pessoa para aplicar, eu mesmo já aplicava e já fazia o ciclo, entendeu? Você tinha medo que a polícia te pegasse? Então, essa foi uma das causas de eu ter parado, porque, querendo ou não, eu fiz um tráfico de droga, mas teve um tráfico de cocaína, maconha, então é uma droga ilícita, porque ela só é rejeitada sob prescrição médica. Então, o que a gente estava fazendo, a gente não sabia registrar as drogas que eram. A gente vendia, a gente via pela internet, a gente estava acostumado a vender. Então, nem sempre era a administração certa. E também eu não sabia se ia fazer efeito contrário ou não, se ia ter algum efeito colateral ou não. Eu só queria a parte minha mesmo, eu queria vender, fazer a minha parte lá e fora. Muito obrigado, até a próxima. Uma outra possibilidade recente que tem causado espanto no meio esportivo é a utilização dos avanços da ciência para potencializar o desempenho atlético através do uso da terapia gênica. Foi partindo dessa premissa que surgiu o termo e o temor, doping genético. Diferentemente do objetivo da terapia gênica, que consiste em alterar um gene para obter a cura como resultado, o doping genético não requer a modificação de um gene específico, pois há muitos genes que, se modificados, podem levar a um aumento no desempenho esportivo. That several coaches, at least one coach, has been found to be looking for this gene therapy material, presumably to use in an athlete. There are reports that some scientists, some laboratories around the time of the Beijing Olympics were offering gene therapy. Você verá agora que a procura pelo doping genético, inclusive no Brasil, já é uma realidade. O relato do pesquisador Rodrigo Gonçalves Dias impressiona pelo tipo de abordagem que ele recebeu. Eu não faço doping genético, mas quem estuda genes que modulam performance tem o conhecimento e consegue entender como um doping genético pode ser realizado. Eu recebi uma solicitação direta de um médico que ele tem uma equipe de uma determinada modalidade esportiva sob o seu controle, para que eu auxiliasse primeiramente na posologia das drogas para a utilização do doping convencional. E posteriormente a essa solicitação ele vislumbrou a possibilidade de nós deixarmos o método convencional de lado e já fazermos o uso do doping genético. Esse foi um caso assustador, mesmo porque a solicitação estava vindo de uma pessoa que tinha conhecimento e estava ciente do que se tratava a metodologia, né, e que aquilo realmente era algo ilícito e que não tem respaldo nenhum da ciência de que é seguro em se fazer em um atleta, tá certo? Então isso foi algo que me assustou, mas que realmente é constante. As solicitações não param.